nossa live é muito especial com o Antônio Carlos Vendrame aqui falando com a gente. A gente vai falar sobre as mudanças do e-social. Então acompanha a live aqui com a gente, vai deixando as suas dúvidas, os seus comentários aqui na nossa live. Eu vou acompanhando, tá? Então vamos lá. Hoje sobre mudanças do e-social com o Antônio Carlos Vendrame. Bom dia, doutor Vendrame. Bom dia, tudo bem? Ótimo. Bem, os nossos ouvintes aí, participantes. Então hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre a nova versão, a versão beta que saiu do e-social. Ela saiu ainda esse mês e contrariando os pessimistas aí que diziam que o e-social ia acabar, não é bem assim, né? Ele foi simplificado, na verdade, foi retirado várias exigências dentro do e-social e veio uma versão mais light, mas como eu já previa, né, extinguir o e-social, eu acredito, eu cria que isso não iria acontecer mesmo, porque foram investimentos aí de 6 anos, né, desde 2003, tanto do governo como das empresas. Seria brincadeira simplesmente chegar e falar que isso aí acabou, extinguir isso aí. Então, na verdade, ele veio uma versão nova, uma versão mais light, como prega o nosso governo, de simplificar, né, a reforma trabalhista, a reforma previdenciária, a mudança das NRs também nesse mesmo contexto de simplificar obrigações para empresas. Então, o e-social também caminha nesse sentido. E eu estou aqui hoje para falar, né, um pouquinho com vocês, não sobre o e-social completo, mas do e-social voltado a SST, já que seria muito uma live aqui que ficaria alguns dias falando sobre as modificações dele completo. Mas eu vou falar com enfoque em SST, que é o nosso público, que é o que interessa para nós sabermos, tá? A última versão que a gente teve, que era a versão 2.5, ela tinha 29 tabelas, e essa versão 1 beta agora ela tem 28 tabelas. Então, ao que parece, uma tabela foi reduzida, é que foram tiradas tabelas, colocadas tabelas, então teve todo um jogo aí nesse meio, né? Mas o importante da nossa área, a tabela mais importante é a tabela de fator de risco, né? Essa tabela, que era a tabela 23 lá no layout antigo, hoje ela ocupa o espaço da tabela número 24, né? E teve uma total alteração dos códigos, um remanejamento dos códigos. A tabela era bem grande, não sei se você se lembra, tinha mais de 1000 agentes, porque colocaram lá a CGH inteira ali dentro, assim, sem necessidade, claro. E hoje a tabela ela é bem enxuta, bem menor. E se a gente ler, a gente vai perceber que ela faz menção somente a aposentadoria especial, fatores de risco para efeito de aposentadoria especial. Essa já é a primeira grande mudança. Veja que a tabela fatores de risco já não contempla mais insalubridade, periculosidade, ergonomia, acidente de trabalho. Então ela só vai ter aposentadoria, ela é específica para aposentadoria. Ah, então acabou a insalubridade, acabou a periculosidade? Não, insalubridade e periculosidade continua, né, no layout da folha de pagamento, mas ele não tem uma tabela própria para ele. Simplesmente a gente vai botar lá tem uma tabela própria lá, tabela 3, se não me engano, em que eu vou lançar na folha e acabou. O que vai precisar de declaração vai ser os fatores de risco para efeito de aposentadoria. Se a gente olhar essa tabela 24, ela tem a cara da aposentadoria especial, né, do anexo 4 do decreto 3048 de 99. Então ela ficou bem com aquela cara do decreto. A grande vantagem, né, e algo assim que eu já vinha perguntando há muito tempo e ninguém me respondia dentro da Previdência, quais seriam os agentes químicos? Porque veja bem, a tabela do anexo 4 do decreto 3048 trazia o agente, né? Ele falava assim, cloro e seus compostos tóxicos. E aí descrevia um monte de atividades. Mas nunca me falaram quais são os compostos tóxicos do cloro, né? E isso para todos os outros agentes. E se a gente entrar lá hoje na tabela, a gente vai ver que tem uma lista que ela não é exaustiva, tá? Mas é uma lista realmente grande. Eu estou falando do cloro assim, porque é um agente que tem maior número de compostos lá, tem mais de 100 compostos lá descritos nessa tabela, né? Então é importante citar. Mas todos os outros agentes, cloro, bromo, sílica, todos eles, cádmio, tem, né, os compostos tóxicos que a gente vai utilizar. Então isso facilitou bastante, porque agora ele me lista quais são os agentes, né? Então até para fazer o LTCAT agora eu tenho mais segurança. Como eu disse, a lista não é exaustiva, porque no final ela bota lá outros agentes, né?
outros compostos. Então continua, mas ela me lista pelo menos aqueles que eu tenho certeza que eu vou ter que colocar hoje no meu LTCAT, que eu vou ter que declarar e tudo mais. Então me solucionou uma dúvida que eu tinha aí há mais de uma década quanto ao agente e seus compostos tóxicos, quais seriam. Né? Primeiro é a definição de composto, segundo a definição de composto tóxico. Então isso já me resolveu um problema grande que eu tinha. Então a tabela 24, repetindo, ela traz fatores de riscos todos associados à aposentadoria especial. A antiga tabela 24, que era a codificação sem trabalho, ela foi extinta. E foi extinta por um motivo óbvio, não sei se vocês se lembram, mas era assim, extremamente difícil na codificação de trabalho eu dizer, né, eu não tinha mais liberdade de escrever, eu tinha que codificar como é que foi esse acidente e tal, todas essas questões lá. Então, assim, era muito difícil, eu tinha que ler todas as opções e tal para chegar. Então, assim, por fim, ela foi extinta e foi em boa hora, não faz falta nenhuma, vai facilitar bastante a nossa vida. A tabela 28 também foi extinta, a antiga tabela, que falava de insalubridade, periculosidade e aposentadoria. Veja que eu tinha a tabela 24, que eram os fatores de risco, e a tabela 28, que era insalubridade. Então agora a insalubridade, como eu já disse, está dentro da folha, e a aposentadoria especial ficou lá com os seus códigos lá na 24. Né? Uma tabela que também foi extinta não, que ela mudou, é a tabela 29 antiga, que hoje é 28, que fala de treinamento e capacitações. E era uma tabela bacana, não sei se vocês se lembram, que ele listava todos os possíveis cursos imagináveis da área de SST. Até a Manu aqui adorou a tabela porque tinha todos os cursos que a área dela poderia vender. Eu acho que falou, olha, quem fez essa tabela foi um estudioso, realmente, que botou tudo ali dentro. E também extinguiu. Essa tabela ela foi resumida a uma folhinha só, tem muitos poucos cursos hoje. Então, assim, eu achei que foi uma perda nesse sentido, porque aquela tabela tinha muito, ela era bonita. Eu vou guardar aquela tabela para sempre, porque aquilo lá é algo assim que me mostra todos os cursos da área de segurança do trabalho. Mas eu não estou aqui para discutir legislação, estou aqui para cumprir. Então não adianta ficar chorando leite derramado, vamos bola para frente e tocar a bala. Era muito boa, tinha 6 páginas, mas foi extinta, então hoje ela é a tabela 28 que fala de treinamentos e capacitações. Nós temos também algumas tabelas que foram extintas, a tabela de ambientes, a antiga 1060, hoje ela está dentro do evento 2240, então eu não preciso mais criar uma tabela de ambientes de trabalho. Isso daí também era um problema. Eu já tinha gente lá que tinha uma tabela com 300 ambientes dentro de uma empresa com 10 funcionários. Então vocês imaginam a confusão que ia dar para linkar cada funcionário a esses ambientes. Então, por fim, liquidou. Isso vai estar dentro já do 2240, o que facilita bastante também. Outra tabela que foi escrita, a tabela do exame toxicológico, tá? Ela não está mais separada, também foi extinta. E a tabela de treinamentos, a 2245, também foi extinta. Não só, não, tabela não, o evento, na verdade, eu estou confundindo aqui, falando a 1060 é realmente a tabela, o evento de exame toxicológico sim, e o evento 2245, que eram os treinamentos que eu tinha que declarar, também foi extinto. Então isso tudo, esse negócio, essa questão dos exames, ficaram lá no evento 2220. Então assim, deu uma reformulada geral, muita coisa da área de segurança deu uma simplificada, tiraram algumas exigências, ora foi no sentido positivo, ora negativo, mas como eu já disse, não cabe a nós julgarmos, Nós como profissionais, a gente vai aí executar, cumprir e fazer o melhor possível. O importante é que o E-Social está vivo, continua muito vivo, e quem tentou assassiná-lo, não conseguiu, pelo menos dessa vez. Então ele está aí pronto para gerar muito trabalho para a gente e botar essas informações em sistema, que é algo já que há muitos anos a gente vem pensando nessa solução. O próprio PPP, por exemplo, que vai ser uma vantagem enorme, que vai estar dentro do sistema. Então, com isso, eu acredito que agora ele decola, pelo menos aí com uma maturidade maior. São 6 anos, desde 2013, então já vai para mais de 6 anos que o E-Social aí já é uma criança, já quase para entrar na escolinha. Então ele já aprendeu bastante, já está falando, já está andando.
já está bem espertinho já, e com isso a gente vai ter um novo trabalho aí pela frente para implantar esse sistema. Bom, é isso que a gente tinha para falar, né? Novamente, vou acrescentar aqui para vocês. Não acabou o risco ergonômico, não acabou o risco de acidentes, tá? Ele existe para todos os efeitos, só por enquanto, segundo lá a versão 1 beta, ele não vai ficar consignado dentro do e-social, tá? Mas não é que estão divulgando já, porque acabou a ET, não acabou nada. Tá mais viva que nunca, tá? Cuidado. Não vão fazer que nem fizeram com a LTCAT no passado. Disseram que a LTCAT morreu. Publicaram um artigo lá na revista CIPA, escrito assim, morte da LTCAT, assassinaram a LTCAT. A LTCAT está mais vivo que nunca, pessoal, tá? Então, muito cuidado, porque eles estão assassinando gente aí à torta direito, mas eles estão vivos, né? É o caso do E-Social. Então, o E-Social está mais vivo que nunca e presente aí no nosso dia, e acho que vai vigorar por muitos anos e anos aí, porque isso representa alguns bilhões de arrecadações para o governo. O governo não ia tirar 20 bi de arrecadação, né, assim, deslocadamente, porque eu não gostei do E-Social. Não, isso é arrecadação, então é importante também para o governo. Então, tá valendo essa questão. Certo. Legal? Pessoal, se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, agora a gente vai abrir aqui para o Dr. Vendrame esclarecer um pouquinho das dúvidas de vocês. Doutor, alguma dica para as empresas agora se adequarem a todas essas mudanças, algum caminho, estudar quais foram essas mudanças que aconteceram com o E-Social? Qual seria aí o primeiro passo agora que as empresas precisam fazer para se adequar a todas essas mudanças? Primeira coisa, vai lá no site do E-Social, E-Social.gov.br, faz o download de toda essa documentação do Layout 1 Beta, começa a dar uma folhada, lê isso aí, porque é muito importante, tá? O pessoal da TI começa tudo de novo, criando pelo menos essa parte de SST, porque mudou todas as codificações, vamos ter que alterar tudo isso aqui novamente, né? Mais uma vez, então quer dizer, a TI já tem um trabalhão enorme aí, as empresas se preparem, logo o cronograma já começa a fluir novamente e a gente vai ter então que fazer as informações. O E-Social já está rodando para folha de pagamento, para outras finalidades, para SST que ainda não decolou, tá? Mas com essa modificação aqui agora, eu acho que já vão, né? Já temos material suficiente para voltar a carga com tudo isso aí e reiniciar o processo. Mas realmente retrabalhar, reinserir informações novas dentro dos documentos, tal. A gente também vai ter um trabalho grande de codificar realmente os nossos documentos com os novos fatores de risco, mas estamos aí para isso, né? Viver é isso, trabalhar e se adaptar às mudanças o tempo todo, né? Aliás, ninguém é poste nem árvore para ficar parado, né? Se fosse assim, né? A gente tem que correr e ir em frente realmente. Ótimo, uma boa dica. Aqui tem uma pergunta. Professor, explica de novo a questão dos riscos ergonômicos e de acidentes, por favor. Acho que cortou um pouquinho o vídeo na hora que você estava falando agora no finalzinho sobre os riscos ergonômicos que permanecem, que a ET continua. Acho que essa parte deu uma cortada. Então, se você olhar a tabela 24 do atual layout, né, os fatores de risco lá, você vai ver que aquilo lá é tudo voltado à aposentadoria especial, né? Aquilo lá é ipsis literis cópia do anexo 4 do decreto 3048. Então, subentende-se que, pelo menos para o E-Social, por enquanto, eu não vou lançar, né, insalubridade, periculosidade, risco ergonômico, nem risco de acidente. Mas isso não quer dizer, né, como alguns estão sugerindo aí no mercado, que isso acabou. Não, a declaração do E-Social por enquanto não está vigorando, mas você continua tendo a obrigação legal de fazer a ET, de fazer PGR e tudo mais. Mesmo porque, lembre-se, a GRO vem aí, né? A gestão dos riscos ocupacionais está chegando. E com ela vem a unificação de todos os riscos ambientais, mais risco ergonômico, mais risco de acidente. Então, assim, o PPRA está meio que com os dias contados. Vai sair uma legislação nova agora, que era o PGR e agora chama GRO, e que ela vai incluir. Então, assim, não ache que você agora não precisa fazer a IT, que precisa. Não imagine que você não vai precisar ver o risco de acidente, que você vai ter sim, que é um documento maior chamado GRO.
Então, né, não vamos nos precipitar aí com essas questões aí. É só para efeito de lançamento no e-social que, por enquanto, né, segundo esse layout, ele não está previsto. Mas nada impede que daqui a pouco o governo mude e coloque isso aí dentro também. Eu não duvido nada, então eu quero estar preparado para tudo. Eu quero cumprir, eu quero estar com todas as minhas obrigações ISST em dia, para qualquer momento aí eu poder apresentar a minha IT, o meu PGR e todos os documentos que eu preciso aí. Certo, bacana. Obrigada, Cunha, pela sua pergunta. A gente tem agora uma outra pergunta aqui da Aline. Qual o impacto para a área de segurança? Continua instável ou passa a ser mais forte com essas mudanças do e-social? Veja bem, o e-social em si não pode trazer nenhuma estabilidade para a nossa área, ele é simplesmente o registro. Isso é a mesma coisa que falar numa empresa que a contabilidade está trazendo estabilidade para a empresa. A contabilidade só registra os atos e fatos. O e-social também só registra. A segurança tem que caminhar independente do e-social, tá certo? Se tiver um incêndio lá nos computadores lá do governo e acabar com o e-social, não é por isso que a nossa segurança vai ficar instável ou não. Então assim, a segurança a gente tem que ter na cabeça que o e-social é só um registro, é só um programa que vai fazer o controle disso. Mas as ações continuam normalmente. Nada impede que a gente continue com o nosso programa. Ou alguém parou de fazer segurança só porque o e-social deu um break? É a pergunta que eu faço. Olha, essa pergunta é importante. Bom, agora para a gente fechar, a última perguntinha. Dentro de todas essas mudanças do e-social, qual pode trazer o maior risco para a empresa? Qual seria a grande cereja para as empresas terem bastante atenção para não terem tanto impacto, principalmente financeiro? Veja bem, as empresas que cumprem suas obrigações de uma forma correta, ela não tem surpresa nenhuma. Agora, as empresas que nunca fizeram PPRA, LTCAT, laudo de salubridade, laudo de periculosidade, AET, esquece, essas aí já estão em risco há muito tempo. O problema é que a nossa fiscalização não é falha, a nossa fiscalização é boa. O problema é que ela não tem gente suficiente para fiscalizar o Brasil inteiro. Então muitas empresas passam a vida inteira sem ser fiscalizadas. E aí eles acham que a fiscalização é frouxa. A fiscalização não é frouxa. Ela não consegue dar demanda a tudo que tem. Nós temos aí 1 milhão de empresas do país. Como é que eu vou fiscalizar com o número de fiscais que eu tenho? Então, assim, a minha fiscalização ela é até atuante, só que ela não consegue. Agora, com o e-social, eu não vou mais depender de fiscalização física para estar na empresa, eu vou fazer isso remotamente. Então, a partir da implantação do e-social, as empresas que não cumprem sua obrigação estejam preparadas para pagar multa atrás de multa. Porque com o e-social, tudo vai ficar evidente, né? Todas as suas falhas, todos os seus problemas. Tudo que acontecer na empresa não vai ficar só no papel guardadinho na gaveta, escondido. Seu PPRA não vai ficar na gaveta, sua IT não vai ficar na gaveta. Isso vai ficar registrado. E lá, os entes governamentais de olho em tudo aquilo. Então, se você não tiver legal, se você é fabriquinha de acidentes, como os entes governamentais dizem, esteja preparado para ter problemas. Inclusive por causa dos cruzamentos que existem entre Ministério Público, Delegacia Regional do Trabalho, Previdência Social, Receita Federal, tudo isso aí está junto no e-social. Todos eles ali, ó, preparados, né, para investigar. Então, assim, a cabeça do ente governamental é dessa história assim, ó, precisamos de 1 bilhão aí, vamos levantar mediante multa das empresas. Legal, isso é fácil. Vamos lá, quais são as maiores empresas, quais são as maiores infrações, é só procurar ir lá e acabou. É uma questão de tirar uma listagem lá e falar, essa aqui que nós vamos fiscalizar agora. As maiores empresas com as maiores massas salariais, com os maiores faturamentos, vamos lá em cima delas que fatalmente a gente vai conseguir muito dinheiro. Então, né, não depende nem mais de fiscal na empresa. Hoje eu faço isso via indireta, então as empresas precisam ter bastante cuidado e cautela na produção dos seus documentos. Como eu disse, acabou o documento papel, acabou. Né, o papelzinho que você fazia e guardar na gaveta, agora tudo vai estar registrado. Então assim, esqueça de PPRA qualitativo, esqueça de análise ergonômica que não diz nada, esqueça de laudo de salubridade mentiroso, esqueça de laudo de periculosidade que não tem efeito nenhum. A partir de agora, os seus documentos têm que ser feitos com qualidade, porque você precisa da informação para jogar dentro do e-social. Como é que você vai responder determinadas questões? Né? Então, seus documentos têm que ser, por exemplo, um laudo de salubridade, um laudo de periculosidade, muito conclusivo nesse sentido. Porque o que eu vou jogar lá na folha, tá jogado lá, tá certo?
o governo vai estar de olho naquilo o tempo todo. Principalmente essa questão de aposentadoria especial, que muita empresa até hoje não sabe que isso existe. Pensa que é insalubridade, confunde com insalubridade, né? A aposentadoria especial é um ente previdenciário. Insalubridade é trabalhista, não tem nada a ver uma coisa com outra. E fazem essa confusão. Ah não, já paga insalubridade, eu não preciso pagar aposentadoria especial, ou nem sabe que precisa pagar. Porque quem mantém trabalhador, quem mantém segurado em condições de aposentadoria especial, tem que pagar o FAI, Financiamento da Aposentadoria Especial, que é 6, 9 ou 12% ao mês desse trabalhador. Tem muita gente que não sabe disso, não está recolhendo. Então ele vai descobrir daqui a uns anos o rombo que ele vai ter com essa questão. Então é preciso estar bem assessorado nessas questões. Por outro lado, tem muita empresa deixando de obter benefícios, como por exemplo o FAP. Né? Ele tem um FAP menor que 0 e em tese ele pagaria o seguro de acidente de trabalho menor do que ele paga, porque multiplicado por 0,9, 0,8, 0,7, 0,5 e ninguém está usando esse benefício. A Previdência própria afirma que tem muita empresa que tem o FAP menor que 1 e não está utilizando o benefício. Então veja a falta de informação que faz, quanto dinheiro a empresa perde, né? Ou por não utilizar o benefício ou por fazer algo que vai lhe dar uma despesa lá na frente, uma multa, uma autuação, qualquer coisa nesse sentido. Ótimo. Bom, pessoal, nós vamos encerrando por aqui a nossa live. Eu te espero na próxima sexta-feira. Sexta-feira que vem vai ter uma live muito especial em comemoração ao Dia das Mulheres. Eu te encontro na próxima sexta, dia 6 de março, às 11 horas da manhã. A gente vai falar sobre liderança feminina. Esse vídeo hoje, essa live do Dr. Vendrame sobre mudanças no E-Social, sobe no nosso canal no YouTube também na segunda. Então, se você não conseguiu acompanhar toda a live ou quer rever algum comentário, na segunda-feira vai estar disponível também no nosso canal. Deixa sempre as sugestões e suas dúvidas também no nosso Instagram. Muito obrigada e um ótimo final de semana a todos. Obrigada, Dr. Vendrame. Obrigado, agradeço a todos a participação e até a próxima live que a gente fizer. Um abraço.